Então vamos lá para mais uma mandala no carretel. Essa vai ser agora de uma forma bem intencional. Eu quero deixar uma energia bem clara e bem específica. Já acendo meu incenso, já coloco as pedras que eu quero próximas de mim e vamos lá. Naquela coisa de olho mesmo, tentando buscar o centro. Como eu falei na mandala de demonstração do carretel, por não ter o centro, tem essa questão de ter um pouquinho mais de cuidado pela simetria, porque não dá para usar o compasso de forma correta, né? Então, quem não tem cão, caça com gato, né? E aí eu vou puxando as primeiras pétalas. Essa vai ser uma mandala bem específica, bem intencional, voltada à prosperidade, à riqueza, ao requinte. Então vai ser uma mandala com o dourado e o preto, então vai trazer se pudéssemos dizer, até um luxo, né? Fica bem bonito, bem encorpado, então estou intencionalmente já fazendo ela dessa forma desde o começo para fixar bem a energia. Daí eu ponho a ponteira mais ou menos onde eu acho que é o centro desse lugar e mantenho a mão segurada aí para girar o compasso. É uma forma que eu encontrei. Podem ter outras formas, mas funcionou bem até. Mesmo assim, ficar um pouquinho torto já incomoda um pouco o olhar de quem tá acostumado, né? Então eu pensei em pegar um CD, pelo menos para fazer essa primeira volta aí. E aí depois, de novo, a gente pega outra rodela. Tem o espaçamento dos dedos, que é legal, então você coloca as falanges e a falange do dedo vai te mostrar onde que tá marcado certinho, para ficar bem no centro. Então é uma forma de conseguir medir esses lados aí para fazer algo bom, né? Então, depois eu quero saber lá na comunidade como foi para vocês fazer algo assim, numa superfície totalmente diferente que não tem centro, né? Se alguém já fez, posta lá. Então eu vou puxando algumas pétalas aí. Mesmo sendo totalmente intencional, eu vou me deixando levar para que o próprio material me leve para o tipo de pétala, que movimento elas têm, para onde elas vão, né? Vou colocar no movimento, não vou, vão ser mais pontudas, mais redondinhas, então como que é isso, né? E nisso a gente vai sentindo, mesmo ela sendo super intencional, então não existe certo ou errado, a gente só vai fazendo. A única certeza absoluta que eu tenho quando eu comecei a fazer é que eu gostaria ela inteirinha dourada nesse aspecto fino, né, rico e tal, preto e dourado dá um aspecto super luxuoso, então assim, era isso. Agora todo o desenrolar da peça em si, como a gente já sabe que embaixo tem uma continuação, então precisam se conversar os lados.
E para isso a gente vai sentindo sem muito dogma, sem muitas questões. Então aí a gente já pode tranquilamente ir apagando as linhas extras. Nesse carretel eu acabei cobrindo os furinhos que tinha aí. Então eu cobri com massa epóxi. Deixei secar bem, que eu quis ver como é que ficava, se ficava melhor com essa superfície, mesmo que ela fique em evidência, né, em protuberância, mas se ficar bem dentro do desenho, os furos atrapalham um pouco, né? Então se a gente puder não ter eles é bom. Então aos poucos eu também vou estudando formas mais eficazes de pôr essas tampas, né, nos buraquinhos para a gente ter cada vez mais uma superfície limpa, mesmo sendo um carretel. Então finalizei aí os traços de pétalas, a base, né, da coisa. É o corpo que a gente vai fazendo. Como tem várias etapas, o lápis ele pode ser algo mais sucinto, só para a gente ter uma noção geral de todo o corpo da coisa, mas também ele já pode ser direto o traço certinho, então depende muito do seu gosto e da sua forma de fazer as coisas. E aí eu pego um pincel 00, sempre tudo bem fino, e começo a fazer os traçados aí iniciais pra gente começar a colocar um corpo nessa mandala. Lembrando, depósito maior de tinta na base, então encosta bem o pincel na superfície, depois você vai levantando um pouquinho o pincel para quanto mais perto ali da ponta, mais fininho começa a ficar. Então é uma questão de pressão de mão para baixo e para cima, você consegue fazer traços mais grossos e mais finos. Nessas próximas faixas de pétala, você pode escolher, bom, a base da próxima pétala vai juntar com o risco que tem embaixo, ou eu quero que fiquem separadas, que pareça que o depósito de tinta dessa segunda aí fica bem notório, ou você quer que elas se juntem, né? Então também é algo a analisar. Tem umas que eu junto e tem outras que eu deixo bastante em evidência, porque eu gosto de mudar um pouco o estilo, mas fica a seu critério. Deposito e levanto. Sempre pegando mais tinta, sem medo de usar a tinta, molha bem o pincel, deposita e levanta. Deposita e levanta. Deposita e levanta. Não é que você vai levantar a sua mão drasticamente, mas existe um levantar sim, para que você tire um pouco o pincel da superfície, né? Isso não tem jeito, você vai pegando com o tempo mesmo, então
É teste de operação. Se não tem muita prática, pega no papel primeiro, testa no papel primeiro. Lembrando que a superfície que você vai fazer a mandala definitiva, ela precisa ter o menos rasura possível. O verniz é sempre a última camada, então tem algumas coisinhas. Ó, aí é o que eu tava falando. Você junta a base da outra pétala, que é esse depósito grande de tinta, na pontinha da anterior. Então, como vai ser uma continuação dessas pequenas pétalas, eu quero que a base dessa próxima fileira se junte. Então eu vou, ó, trazendo aos ladinhos ali, vou conectando a pontinha fina que seria dessa faixa de pétalas menores, e ela vira, na verdade, uma pontinha mais grossa que já leva a outra faixa de pétala. Daí eu posso fazer isso nela inteira ou posso fazer só em alguns pedaços específicos, que é o que eu tô fazendo aí. Então, onde eu deposito bastante tinta na base da pétala, eu também já junto com a pontinha da pétala anterior ali, ó. A ponto de parecer que aquela saiu da própria pétalazinha, sem mudanças bruscas de tamanho e de traço. Arruma a base, sobe, arruma a base, sobe. Depois, quando tiver tudo mais seco, você pode ir refazendo caso fique transparente, mas o principal é isso. Arrumar a base com a ponta ou deixar a base em evidência. Seguimos para a próxima faixa de pétalas e essas eu também quero que se conversem. Porque quanto maior a pétala, mais ela fica em evidência todo e qualquer detalhe. Então, se eu não quero que fique evidente a divisão da base com a outra linha que está embaixo, então eu faço uma junção a ponto que não tenham quebras grandes no traço, né? Então, por exemplo, deposito bastante tinta na base, subo, deposito na base, subo, e aí eu dou aquela micro arrumadinha para dar uma continuidade. Arrumadinho ali, é bem sincera, bem tranquilinho, bem tímido o ajuste aí, mas ele faz toda a diferença, tá? Então, vejam, se vocês olham esses detalhes assim. Deposita a tinta, vem subindo. E arruma a base. Sobe, arruma a base. Deposita a tinta, sobe, arruma a base. Deposita a tinta, sobe, arruma a base.
Nas primeiras ali eu não fiz isso porque as menores, elas não mostram tanto a quebra de uma coisa para outra, as maiores já mostram. Então, mas fica super a seu critério. Se você quiser fazer em tudo, você já faz. Se não, não faz. Fica bom os dois estilos, tá? É importante falar sobre para que vocês tenham noção dessa micro coisa que faz total diferença. Afinal, é nas pequenas coisas que tem grandes mudanças, né? Então eu venho fazendo a mesma coisa, às vezes eu já puxo direto da outra linha lá, sempre arrumando já a junção da base com a linha anterior. E vamos finalizando aí a última pétala da última linha. E basicamente é isto que temos no momento. Daí deixa tudo secar bem bonitinho, bem legal. E agora nós sempre temos opções. Bom, a gente pode vir com as decorações ou a gente pode vir na parte de baixo. Então é o que eu já falo. Errou, tira a tinta enquanto ela tá molhada. Aproveita para raspar tudo, molha. Que é quando você erra que é a hora de você tirar aquilo dali na hora. Então, fiz um testezinho ali de fazer os pontos de luz em dourado, não gostei, tirei. Então tem que ser rápido caso você erre para não ficar manchado embaixo. Manchou embaixo, aí você passa a camada em preto, de novo, pelo menos onde aí você errou. No fim, mesmo não ficando muito aparente, eu arrumei as basezinhas dessas pétalas. Você acaba ficando um pouco com tique, né? Então, deixar tudo igual é mais fácil, fica mais harmônico. Mas várias outras mandalas, é super a critério, você vai sentindo e vai fazendo. Daí, nessa primeira faixa de pétalas, eu vou puxando as pétalas duplas, como de costume. Daí venho puxando algumas decoraçõezinhas em uma florzinha de 3.
Lembrando, espaço pequeno, pincel pequeno. Então aí a pétalazinha é bem pequenininha, então eu tenho que vir com cuidado, com o pincel bem longe da superfície, então é só a pontinha dele que vai encostar para fazer esses traços de decoração. E resolvi colorir a próxima faixa de pétalazinhas que estão um pouco de ladinho, né? Então, poderia ter colorido, poderia ter decorado, tudo fica a critério, tá? Senti de dar uma encorpada com o dourado. Mesmo depois de colocar alguns pontos em dourado, os pontos de luz vão ser em branco, para dar um destaque maior, para dar luz. O dourado ele traz bastante luminosidade, mas ele não é branco, né? Então eu poderia fazer esses pontos de luz com o branco ou com uma areia, um begezinho. Ou com cores complementares, um azul, um verde, um vermelho. Então, que o dourado mesmo ele é um tom de amarelo metalizado, né? Então ele não está necessariamente no círculo cromático, mas ele entra um pouco no amarelo. Então a gente pode ir olhando essas questõezinhas assim. Vou puxando agora mais faixas duplicadas das próximas pétalas. Então, a faixa duplicada ela é sempre de acordo com o andar da pétala principal. Então, essas pétalas aí são mais gordinhas, dá para eu começar a segunda pétala mais do meio. Essas são mais fininhas, já começa mais lateralmente. Essa é mais gordinha, pode vir bem do meio, que vai ficar um bom espaço para pôr a luminosidade ali com o branco. Poderia puxar mais faixas de pétalas em cada faixa de pétala, então são infinitas formas de fazer decoração, de dar detalhe. Porque isso tudo, gente, é mais para preencher espaço, né? Imagina que, por exemplo, eu fiz toda a base do dourado e aí eu não puxo segundas pétalas, eu não ponho decorações, eu não ponho ponto de luz. Fica muito pobre em questão de detalhes, né? E de preenchimento de espaço. Então, tudo que você vê que é bonito, que é legal e para preencher espaços, quanto menos fundo tiver, é melhor, porque você tá dando detalhe, tá dando um cuidado que com certeza é perceptível a olhos que são detalhistas, né? Então, é importante você também ter esse olhar para o preenchimento. Um fundo muito vazio, um fundo não preenchido, fica esquisito, fica disforme. Sempre vai ter aquela sensação de que está faltando algo. E sempre quando bate essa sensação de que está faltando algo, é porque realmente está. Então, falta algum detalhe, falta algum preenchimento, tem muito fundo, ou podem ter cores faltando, detalhes faltando. Então, como fazer com que isso tudo se converse? É uma questão que você vai aprendendo muito na prática, no olhar. Você pode também ir muito por quadrantes, né? Então, puxa, eu cheguei, terminei essa mandala toda em dourado e tô com a sensação de que falta algo. Eu posso ir por quadrantes, então primeiro eu olho bem o centro, bom, tem informação, tá bem preenchido, tá bem iluminado, não é muito aqui no centro. Aí eu vou pro que rodeia esse centro. Ó, aqui tem bastante informação também, tá legal, tá decorado. E aí você vai pro que fecha essa mandala, que é o que circula, o que rodeia, o que finaliza ela. Então, puxa, ficou uns espaços aqui em branco, tá meio desconexo, não tá tão preenchido como o centro. Então, por quadrante, você consegue olhar os espaços que estão
que tem essa sensação de que está faltando algo. E aí, aos poucos, você vai criando prática e jeito de olhar como um todo, né? Então, é aqui no fim que tá faltando. Aí você não precisa olhar mais tanto por quadrante. Você olha mais geralzão, assim. Você tem uma visão mais ampla quando você tem mais prática. Então, você consegue encontrar facilmente o local onde tá faltando esse detalhe, esse preenchimento. Então, fui colorindo aí algumas partes da decoração. Repassei a segunda mão de dourado naquelas pétalazinhas pequenas, para não ficar transparente. E agora vem aquele velho questionamento, né? Se eu colocar coisa demais nessas pétalas seguintes, pode ficar carregada. Então, não tenham pressa de realmente parar para olhar tudo que você está fazendo, né? Cada giro de pétala, cada nova faixa de pétala, ela é uma nova energia, ela é uma nova coisa. Então, sempre com cuidado. Inclusive, tanto cuidado que muitas vezes eu começo com os pontos de luz para ver como que vai ficar esse corpo do meio, para depois eu evoluir na decoração do restante. Tá? Não é uma via de regra, não é nada absoluto, mas eu sinto que funciona para mim, porque é como se eu já tivesse o centro acabado, totalmente acabado, com os pontos de luz e tal. Então aí eu consigo ver como que eu fecho essa mandala de uma forma que fique de acordo com todo esse centro, né? E o que nos remete à parte do autoconhecimento, né? Quando a gente está fazendo uma mandala e tem essa percepção de continuidade, de como está o centro, de como está o que rodeia e como está sendo fechada essa mandala, a gente pode olhar muito também para os nossos processos emocionais, para as nossas questões internas. Muitas vezes a gente pode estar olhando geral e o problema está no centro, né? No centro do seu emocional, no centro da sua psique, no centro do problema em si. Então, quando a gente acha que o problema ele é externo, muitas vezes, 90% das vezes é interno, é como a gente lida com a coisa. Então, o caminhar de produzir mandalas que sejam harmônicas, que sejam completas, que tenham uma energia por si só, também é exatamente o mesmo processo de autolapidação, né? Não que seja fácil, ninguém nunca disse que é um trabalho fácil, mas quando você está disposto a fazer mandalas, você também está disposto a entender os seus próprios ciclos, a entender as suas próprias questões, o que te faz bem, o que não te faz, o que é um real amor próprio e o que é egoísmo e narcisismo, né? O que é dar demasiado e isso se confundir com caridade. A gente nunca pode dar o que a gente não tem. Então, tudo é sempre muito relativo, muito subjetivo. Assim como cada mandala, assim como cada material escolhido para fazer a mandala, cada energia especial pedida para essas mandalas. Então, é mais ou menos isso. Bom, terminei basicamente de pôr os pontos de luz aí. E dou uma boa incensada, uma boa chegada com
com o palo santo, com o incenso, para poder limpar um pouco, para poder energizar, ativar. E vocês não sabem o que aconteceu. Eu sou uma loucura com essas coisas digitais, né? Então, cada hora eu filmo de um jeito. E a gravação da parte de baixo, da continuação desse carretel, simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. E eu, crente, claro que tava lá, né? Conclusão, invernizei tudo. E como eu já disse para vocês milhões de vezes, isso cabe muito a mim também, na verdade, principalmente, né? Depois que você invernizou, a pior caca que você pode fazer é querer passar o preto e passar a tinta de novo, que a hora que você for invernizar, vai cagar a parada. Então, eu perdi completamente a parte de baixo. Mas eu vou deixar a foto do produto pronto bastante tempo ali para vocês poderem analisar como que ficou essa conversa entre a parte de cima e a parte de baixo. Conforme a vida e conforme o tempo, com certeza eu vou fazer mais carretéis, então eles vão vir aqui para o curso também. Então peço perdão e a compreensão, mas acontece, né? Infelizmente não dá pra gente voltar, tem algumas coisas que dá pra voltar e tem outras que não dá pra voltar, então sempre aprendendo com erros e questões desse jeito, né? Maria cantando no fundo, como sempre. Então vamos lá, puxando a segunda faixa de pétalas na última linha dessa mandala. Aí eu parei para gravar, né? Porque como vocês sabem, eu não sei fazer e gravar junto, então eu gravo primeiro e depois eu gravo o áudio. Falei, nossa, 40 minutos? Como que tá 40 minutos? Que curto, né? Eu fiz rápido esse, ficou bem acelerado, né? E agora eu percebi que gravando, que eu realmente, claro que tá curto, porque falta a parte de baixo. Mas é a vida. Então vamos puxando as decoraçõezinhas aí, que eu já vou colorindo em dourado. Como já tem bastante informação, não vou me atentar muito a puxar mais bolinhas daí. Já tá bem chamativo, já tá bem vivo, bem vibrante. Então eu não vou puxar mais decoraçõezinhas dessas bolinhas aí que eu pinto. Daí venho puxando pétalas duplicadas também nessas que estão mais curtas, né? Fica bem legal porque você consegue puxar a segunda faixa de pétalas bem do meio, então fica bem ornamental assim, fica bem diferente. Então sempre molhando e limpando o pincel
para ele nunca ficar durinho, para a tinta ficar sempre fluida, nunca ficar seca. E como essa última faixa aí de pétalas é bem pitiquinha, eu também vou dar o mesmo detalhe que eu dei no centro, com essas florzinhas aí em 3. Então a gente já pode ir ajeitando imperfeições e ao mesmo tempo desenhando a decoração. Vou finalizando aí a última faixa com essas decorações bem delicadinhas aí, bem bonitinhas. Daí eu vou fazendo essas ovais para ter um segmento, né? Então, se todas as decorações das pétalas eu já tô fazendo num movimento, são todas com esse aspecto oval, dessa florzinha em 3, em uma, então todas têm que se conversar de alguma forma. Coloquei as espirais ali na base, mas eu poderia colocar as espirais em outros lugares também para também se conversar. Então, sempre olhar para esse lado das decorações, se conversarem. A parte de baixo não tá aí, mas vocês vão ver que a parte de baixo super se conversa com a parte de cima. Então eu uso exatamente os mesmos traços, as mesmas decorações, o mesmo preenchimento de decoração, luz no mesmo lugar. Então a parte de cima conversa completamente com a parte de baixo. E o andamento da mandala em si também se conversa desde o centro até o fim. A não ser que, claro, seja o processo com as meditações, e aí você vai fazer a mandala de acordo com aquela energia que está te levando. Caso contrário, é isso, se conversar o máximo possível, né? Para quando você for fazer uma mandala bem intuitiva, bem solta, bem desprendida de tudo, para você poder analisar a mandala e ler ela de forma a analisar você mesmo, como você está sobre aquela situação, sobre aquele chakra, sobre aquela pessoa, sobre aquele fim. Aí sim, as coisas podem ser desconectadas, né? Porque o centro provavelmente não se conversa com o que rodeia, nem com o que finaliza, então tem mais essa liberdade de poder ler como está o estado daquela situação em si. Mas mandalas intencionais, elas são assim, então a gente vai com uma energia do começo ao fim. Coloco bastante verniz acrílico, esse verniz é aquele que fica transparente depois, então eu passo uma boa camada dele, para depois a camada que eu passar do verniz externo, que é com solvente, ele não chegue na nossa pintura. Vou envernizando também a parte de baixo. A parte de baixo, como é menor, também fica menos detalhado, menos encorpadão, assim como a parte de cima. E eu venho puxando todo esse verniz já para todo esse pescoço aí do carretel. E é assim que fica
Eu vou deixar a foto aí bastante tempo para vocês poderem olhar. E é isso, gratidão.